O único domínio que realmente importa. Existe uma verdade simples que poucas pessoas compreendem plenamente. Quase tudo o que acontece ao nosso redor escapa ao nosso controle. O comportamento das outras pessoas, as circunstâncias da vida, as crises econômicas, os erros do passado, as oportunidades perdidas e até mesmo o tempo seguem caminhos independentes da nossa vontade. Ainda assim, existe um território sobre o qual sempre teremos alguma influência: a nossa própria mente. Essa ideia parece óbvia à primeira vista, mas poucos realmente vivem de acordo com ela. A maioria desperdiça uma enorme quantidade de energia tentando controlar aquilo que nunca poderá dominar. Gastam horas preocupados com opiniões alheias, discutem para convencer quem não deseja ouvir, alimentam ressentimentos por acontecimentos que já não podem ser modificados e sofrem antecipadamente por problemas que talvez jamais aconteçam. Enquanto isso, negligenciam justamente o único espaço onde toda verdadeira transformação começa: a maneira como pensam, interpretam e respondem aos acontecimentos. A qualidade de uma vida não depende apenas dos fatos que acontecem, mas principalmente do significado que damos a eles. Duas pessoas podem enfrentar exatamente o mesmo desafio e sair dele completamente diferentes. Uma se torna amarga, ressentida e convencida de que o mundo conspira contra ela. A outra cresce, amadurece e transforma a dificuldade em aprendizado. O que explica essa diferença não é a sorte, nem o talento natural, mas a forma como cada uma administra o próprio mundo interior. A mente funciona como um filtro permanente. Tudo o que acontece passa primeiro pela interpretação antes de se transformar em emoção. Um comentário pode ser recebido como uma ofensa devastadora ou apenas como uma opinião sem importância. Um fracasso pode ser visto como o fim da jornada ou como uma etapa inevitável do crescimento. Uma perda pode destruir alguém ou servir como ponto de partida para uma vida completamente nova. O acontecimento permanece o mesmo. O significado muda. É justamente por isso que tantas tradições filosóficas, desde o estoicismo até a psicologia moderna, dedicam tanta atenção ao domínio da mente. Os antigos estoicos ensinavam que não sofremos pelos acontecimentos em si, mas pelas interpretações que fazemos deles. Essa ideia continua extremamente atual. Grande parte da ansiedade moderna nasce da tentativa constante de controlar aquilo que está fora do nosso alcance. Imagine uma pessoa presa em um congestionamento. Ela pode passar 40 minutos reclamando, buzinando, aumentando sua pressão arterial e alimentando pensamentos negativos. Ao final do trajeto, o trânsito continuará exatamente igual. A única diferença será seu estado emocional. Outra pessoa, diante da mesma situação, aproveita o tempo para ouvir um bom livro, refletir ou simplesmente aceitar que aquele momento não pode ser mudado. O trânsito foi o mesmo. A experiência foi completamente diferente. Esse exemplo simples revela um princípio profundo. Raramente escolhemos as circunstâncias, mas sempre participamos da construção da experiência que teremos delas. Por isso, desenvolver uma mente forte não significa eliminar emoções ou fingir que nada machuca. Significa impedir que cada acontecimento externo determine automaticamente aquilo que sentimos e aquilo que fazemos. Existe uma enorme diferença entre sentir uma emoção e ser controlado por ela. Sentir medo é humano. Ser governado pelo medo é uma escolha repetida. Sentir tristeza faz parte da vida. Permitir que ela determine permanentemente todas as decisões é outra coisa completamente diferente. O mesmo vale para a raiva, a inveja, a culpa e a ansiedade. Todas essas emoções possuem uma função importante. Elas sinalizam algo que merece atenção. O problema começa quando deixam de ser visitantes e passam a ocupar definitivamente o comando da nossa vida. Uma mente treinada aprende a observar as emoções antes de obedecê-las. Essa pequena pausa muda tudo. É nela que nasce a liberdade. Pessoas emocionalmente maduras não são aquelas que nunca se irritam, nunca sentem medo ou nunca fracassam. Elas apenas desenvolveram a capacidade de responder em vez de simplesmente reagir. Responder exige consciência. Reagir exige apenas impulso. Infelizmente, a sociedade moderna recompensa cada vez mais a reação imediata. As redes sociais incentivam respostas rápidas. Notícias provocam indignação instantânea. Discussões transformam-se em competições para descobrir quem responde primeiro e fala mais alto.
Nesse ambiente, manter a calma tornou-se quase um ato de rebeldia. Enquanto muitos vivem presos ao ciclo da reação automática, poucos percebem que o silêncio também comunica força. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda provocação exige defesa. Nem toda batalha precisa ser travada. Uma pessoa emocionalmente segura sabe distinguir aquilo que realmente importa do ruído constante produzido pelo mundo. Essa habilidade preserva energia. E energia é um dos recursos mais valiosos que possuímos. Cada discussão desnecessária consome atenção. Cada ressentimento ocupa espaço mental. Cada comparação destrói um pouco da tranquilidade. Pouco a pouco, a mente vai sendo preenchida por preocupações que nada acrescentam ao crescimento pessoal. É impossível construir uma vida extraordinária com uma atenção permanentemente fragmentada. A concentração tornou-se um patrimônio raro. Vivemos cercados por notificações, opiniões, cobranças, distrações e estímulos incessantes. Nunca houve tanta informação disponível. Paradoxalmente, nunca foi tão difícil manter o foco. Por isso, cuidar da mente deixou de ser apenas uma questão de desenvolvimento pessoal. Tornou-se uma necessidade para quem deseja viver com equilíbrio. Treinar a mente é semelhante ao treinamento do corpo. Ninguém desenvolve força física frequentando uma academia apenas uma vez por mês. Também não se constrói equilíbrio emocional através de um único livro, um vídeo inspirador ou uma palestra motivacional. A transformação acontece na repetição, nos pequenos hábitos, nas escolhas aparentemente insignificantes feitas todos os dias. É a decisão de levantar, mesmo quando a motivação desaparece. É o esforço de concluir aquilo que começou. É o compromisso de agir corretamente mesmo quando ninguém está observando. É o compromisso de agir corretamente mesmo quando ninguém está observando. Cada pequena decisão fortalece ou enfraquece a identidade que estamos construindo. Com o tempo, essas escolhas deixam de ser apenas comportamentos isolados e passam a definir quem somos. A mente não muda de repente. Ela muda lentamente. Pensamento após pensamento, hábito após hábito, decisão após decisão. Essa talvez seja a notícia mais animadora de todas. Porque significa que ninguém nasce condenado à própria maneira de pensar. Independentemente da história vivida, dos erros cometidos ou das dificuldades enfrentadas, sempre existe a possibilidade de desenvolver uma nova forma de interpretar o mundo. Essa mudança não acontece em um único dia. Também não acontece sem esforço. Mas acontece. E quando ela finalmente ocorre, algo extraordinário se torna evidente. As circunstâncias podem permanecer exatamente as mesmas, mas a pessoa já não é mais a mesma. É nesse momento que nasce uma verdadeira força interior. Uma força silenciosa, discreta, quase invisível para quem olha de fora, mas poderosa o suficiente para sustentar alguém mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Por quê? No fim das contas, a maior vitória que um ser humano pode conquistar não é sobre os outros. É sobre si mesmo. A autodisciplina, a ponte entre quem você é e quem pode se tornar. Existe uma crença bastante difundida de que pessoas extraordinárias possuem uma quantidade inesgotável de motivação. Olhamos para atletas de alto rendimento, grandes empresários, escritores prolíficos ou profissionais que alcançaram excelência em suas áreas, e imaginamos que eles acordam todos os dias, cheios de disposição para trabalhar. Essa ideia é confortável, mas profundamente enganosa. A verdade é que ninguém permanece motivado o tempo todo. A motivação é instável. Ela aparece e desaparece conforme as circunstâncias, o humor, o ambiente e até mesmo o nível de descanso. Basear a própria vida apenas na motivação é como construir uma casa sobre areia. Basta uma mudança de vento para que tudo comece a desmoronar. É justamente nesse ponto que entra a autodisciplina. Enquanto a motivação pergunta, estou com vontade, a disciplina faz outra pergunta, o que precisa ser feito? Essa diferença parece pequena, mas separa aqueles que apenas sonham daqueles que efetivamente constroem resultados. A disciplina não elimina o cansaço. Ela não impede o medo. Ela não torna o caminho fácil. Ela apenas faz com que você continue caminhando mesmo, quando nenhuma emoção favorável esteja presente. Talvez essa seja uma das maiores demonstrações de liberdade que um ser humano pode desenvolver, agir de acordo com seus valores, e não de acordo com seus impulsos.
Impulsos mudam a todo instante. Valores permanecem. Quem vive apenas seguindo os impulsos acaba preso em um ciclo de instabilidade. Trabalha quando está inspirado. Economiza quando está animado. Estuda quando sente vontade. Exercita-se apenas quando o clima favorece. Aos poucos, percebe que sua vida é conduzida pelas circunstâncias, e não por suas decisões. Já a pessoa disciplinada estabelece um compromisso consigo mesma. Ela compreende que certas ações precisam acontecer independentemente do estado emocional do momento. Isso não significa viver de maneira rígida ou mecânica. Significa compreender que o futuro é construído pelas pequenas escolhas repetidas diariamente. É curioso observar como admiramos grandes conquistas, mas raramente admiramos os hábitos silenciosos que as produziram. Aplaudimos o diploma, mas esquecemos das noites de estudo. Celebramos a empresa bem-sucedida, mas ignoramos os anos de trabalho invisível. Invejamos o corpo saudável, mas não enxergamos milhares de refeições equilibradas e centenas de treinos acumulados ao longo do tempo. O resultado sempre chama mais atenção do que o processo. Mas é o processo que determina o resultado. Vivemos em uma cultura que oferece recompensas imediatas para quase tudo. Filmes podem ser assistidos instantaneamente. Compras chegam em poucos dias. Informações aparecem em segundos. Com isso, nossa tolerância à espera diminui cada vez mais. Entretanto, praticamente tudo o que possui verdadeiro valor exige tempo. Confiança leva anos para ser construída. Conhecimento profundo exige estudo contínuo. Excelência profissional nasce da prática. Relacionamentos sólidos dependem de convivência. Caráter é desenvolvido lentamente. Não existem atalhos para essas conquistas. A disciplina nos ensina justamente a aceitar esse ritmo natural da vida. Ela substitui a ansiedade pela constância. Em vez de perguntar quando chegarei, a pessoa disciplinada pergunta o que posso fazer hoje. Essa mudança de perspectiva reduz enormemente a frustração. Muitas pessoas abandonam seus objetivos porque esperam transformações rápidas. Quando não percebem resultados nas primeiras semanas, concluem que o esforço não está funcionando. Na realidade, quase toda mudança importante permanece invisível durante muito tempo. Pense em uma árvore. Durante meses, às vezes anos, parece que pouco acontece acima da superfície. Entretanto, as raízes continuam crescendo silenciosamente. Quando finalmente o crescimento se torna visível, ele apenas revela um trabalho subterrâneo que já vinha acontecendo havia muito tempo. O desenvolvimento humano segue lógica semelhante. Os primeiros dias de disciplina raramente produzem mudanças espetaculares, mas produzem algo ainda mais importante: constroem identidade. Cada vez que você cumpre um compromisso consigo mesmo, envia uma mensagem silenciosa ao próprio cérebro. Essa mensagem diz: eu sou alguém que termina o que começa. Eu sou alguém em quem posso confiar. Eu sou alguém que honra a própria palavra. Com o passar do tempo, essa identidade torna-se muito mais poderosa do que qualquer técnica de produtividade. Porque pessoas não sustentam hábitos apenas pela força de vontade. Elas sustentam hábitos porque esses comportamentos passam a fazer parte daquilo que acreditam ser. É por isso que pequenas promessas quebradas têm consequências muito maiores do que imaginamos. Quando você decide fazer algo importante e constantemente desiste diante da primeira dificuldade, não está apenas abandonando uma tarefa. Está ensinando a si mesmo que sua palavra possui pouco valor. Esse processo é silencioso, quase imperceptível, mas profundamente destrutivo. Por outro lado, quando mantém compromissos simples, acordar no horário planejado, concluir uma leitura, fazer um treino curto, cumprir uma meta diária, fortalece uma confiança interna que nenhuma aprovação externa consegue substituir. Existe outro aspecto importante da disciplina que costuma ser ignorado. Ela protege nossa energia mental. Toda decisão exige esforço cognitivo. Quando transformamos comportamentos importantes em hábitos, deixamos de gastar energia decidindo repetidamente se iremos ou não agir. É por isso que pessoas altamente produtivas costumam possuir rotinas bem definidas. Não porque sejam obcecadas por controle, mas porque compreenderam que a mente possui recursos limitados. Quanto menos energia desperdiçamos decidindo pequenas coisas, mais energia sobra para resolver problemas realmente importantes.
Isso explica por que grandes profissionais valorizam horários fixos, ambientes organizados e processos consistentes. Eles não estão presos à rotina. Estão libertando a mente para pensar melhor. Outro erro comum consiste em imaginar que disciplina significa perfeição. Não significa. Pessoas disciplinadas também falham. Também perdem dias. Também cometem erros. A diferença é que elas não transformam um deslize em abandono. Se um músico deixa de praticar durante um dia, ele simplesmente volta no dia seguinte. Se um corredor perde um treino, retoma a rotina assim que possível. Quem depende apenas da motivação interpreta cada falha como prova de incapacidade. Quem desenvolve disciplina entende que pequenas interrupções fazem parte da jornada. A consistência não exige perfeição. Exige retorno. Essa talvez seja uma das lições mais libertadoras do crescimento pessoal. Você não precisa acertar todos os dias. Precisa apenas continuar. Também é importante compreender que disciplina não significa dizer sim para tudo. Na maioria das vezes, disciplina significa aprender a dizer não. Não para distrações constantes. Não para prazeres que comprometem objetivos maiores. Não para pessoas que drenam energia. Não para compromissos incompatíveis com aquilo que realmente importa. Cada não consciente representa um sim para uma versão melhor de si mesmo. Infelizmente, muitos confundem liberdade com ausência de limites. Na prática, ocorre exatamente o contrário. Uma pessoa incapaz de controlar seus impulsos não é livre. Ela apenas obedece aos próprios desejos momentâneos. A verdadeira liberdade surge quando somos capazes de escolher conscientemente aquilo que merece nossa energia. Essa liberdade exige treino. Exige paciência. Exige repetição. Mas produz uma tranquilidade difícil de explicar. Você deixa de depender do humor para agir. Deixa de esperar pelas condições perfeitas. Deixa de viver adiando a própria vida. Em vez disso, aprende a confiar em algo muito mais sólido. Sua capacidade de continuar avançando, um passo de cada vez. E talvez esse seja o maior presente da autodisciplina. Ela transforma objetivos distantes em pequenas ações diárias. Transforma sonhos em planejamento. Transforma intenção em prática. E, lentamente, quase sem que você perceba, transforma a pessoa que você é hoje naquela que sempre foi capaz de se tornar. O silêncio, o autocontrole e a verdadeira força. Vivemos na era da exposição. Nunca foi tão fácil expressar opiniões, reagir instantaneamente a qualquer acontecimento ou compartilhar cada detalhe da própria vida. A velocidade da comunicação trouxe inúmeros benefícios, mas também criou uma armadilha silenciosa, a ilusão de que precisamos responder a tudo. Responder às críticas. Responder às provocações. Responder às expectativas. Responder às comparações. Responder às injustiças. Poucas pessoas percebem o quanto essa necessidade constante de reação consome energia mental. Cada discussão desnecessária ocupa espaço na memória. Cada tentativa de convencer alguém que não deseja ouvir drena um pouco da serenidade. Cada conflito alimentado prolonga emoções que poderiam desaparecer rapidamente. Existe uma força extraordinária em saber quando permanecer em silêncio. O silêncio, entretanto, costuma ser mal interpretado. Muitos o confundem com fraqueza, medo ou falta de argumentos. Na realidade, o silêncio consciente é uma das maiores demonstrações de maturidade emocional. Quem precisa provar seu valor o tempo inteiro, normalmente ainda não acredita plenamente nele. Já quem conhece o próprio caminho compreende que nem toda opinião merece atenção e que nem toda crítica exige resposta. Isso não significa aceitar abusos ou fugir dos conflitos importantes. Significa apenas reconhecer que existem batalhas que não produzem crescimento algum. Imagine duas pessoas discutindo. Uma delas fala cada vez mais alto, interrompe, acusa e tenta vencer pelo volume da voz. A outra permanece calma, escuta atentamente e escolhe cuidadosamente cada palavra. Quem demonstra maior domínio? Quase sempre é aquela que consegue controlar a si mesma antes de tentar controlar a conversa. O verdadeiro poder nunca esteve na capacidade de dominar os outros. Ele sempre esteve na capacidade de dominar a própria reação. Essa é uma diferença essencial. Qualquer pessoa pode perder a paciência. Qualquer pessoa pode responder impulsivamente. Qualquer pessoa pode agir movida pela raiva do momento.
Poucos conseguem interromper esse impulso, respirar profundamente e perguntar a si mesmos: qual é a melhor resposta para esta situação? Essa pequena pausa muda destinos. Grande parte dos arrependimentos nasce de decisões tomadas em segundos. Palavras ditas durante momentos de raiva permanecem na memória por anos. Escolhas impulsivas frequentemente produzem consequências muito maiores do que imaginávamos. É curioso perceber que quase nunca nos arrependemos do silêncio prudente. Em compensação, quantas vezes desejamos poder retirar algo que foi dito no calor da emoção? O autocontrole funciona exatamente como um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse pequeno intervalo mora a liberdade. Quanto maior esse espaço, maior nossa capacidade de agir com inteligência. Quanto menor ele for, mais nos tornamos escravos das circunstâncias. Pessoas emocionalmente fortes não vivem tentando eliminar suas emoções. Elas compreendem que isso seria impossível. O objetivo não é deixar de sentir medo, tristeza ou frustração. O objetivo é impedir que essas emoções assumam o controle das decisões importantes. Pense em um comandante navegando durante uma tempestade. Ele não controla o vento, não controla as ondas, não controla a chuva, mas controla o leme. Nossa mente funciona da mesma maneira. As emoções são como o clima. Surgem, mudam de intensidade e desaparecem. O leme, porém, representa nossa capacidade de decidir a direção que seguiremos apesar delas. Quando aprendemos essa diferença, deixamos de lutar contra aquilo que sentimos e passamos a direcionar nossa energia para aquilo que realmente podemos governar, nossas escolhas. Esse princípio transforma relacionamentos, transforma carreiras, transforma famílias. Uma pessoa incapaz de controlar a própria irritação pode destruir anos de confiança em poucos minutos. Um profissional que reage impulsivamente a qualquer crítica dificilmente crescerá em ambientes desafiadores. Um líder que decide apenas com base nas emoções do momento transmite insegurança para todos ao redor. Em contrapartida, alguém que mantém a serenidade durante períodos difíceis inspira confiança mesmo sem dizer muitas palavras. A calma possui um efeito contagioso, assim como o desespero também possui. Por isso, quando enfrentamos crises, as pessoas observam menos aquilo que dizemos e muito mais a forma como nos comportamos. Nossos gestos comunicam estabilidade ou insegurança. Nossa postura comunica equilíbrio ou descontrole. Nosso silêncio comunica confiança ou medo. É impossível esconder por muito tempo o estado da própria mente. Ela sempre aparece nas pequenas atitudes. Outro aspecto importante do autocontrole diz respeito à capacidade de conviver com o desconforto. A maioria das decisões impulsivas nasce da tentativa imediata de eliminar alguma sensação desagradável. Comemos para aliviar a ansiedade. Gastamos dinheiro para compensar frustrações. Procrastinamos para escapar de tarefas difíceis. Discutimos para aliviar a raiva. Desistimos para evitar o medo do fracasso. Em todos esses casos, escolhemos um alívio imediato em troca de um problema maior no futuro. O autocontrole rompe esse ciclo. Ele nos ensina que sentir desconforto não significa estar em perigo. Significa apenas que estamos vivos. A vida adulta exige convivência constante com situações desconfortáveis, conversas difíceis, esperas inevitáveis, perdas, mudanças, frustrações. Nenhuma delas pode ser eliminada completamente, mas todas podem ser enfrentadas com dignidade. Existe uma pergunta simples que pode transformar completamente nossa forma de reagir às dificuldades. Estou resolvendo o problema ou apenas alimentando minha emoção? Quando alguém nos ofende, responder imediatamente costuma alimentar o conflito. Quando algo dá errado, reclamar continuamente raramente melhora a situação. Quando recebemos uma crítica, justificar cada detalhe geralmente produz mais resistência do que compreensão. Em muitos momentos, a resposta mais inteligente consiste simplesmente em observar. Observar antes de agir. Observar antes de responder. Observar antes de julgar. Essa postura exige humildade. Também exige coragem. Porque permanecer em silêncio diante de uma provocação pode ser muito mais difícil do que reagir impulsivamente. Entretanto, é justamente aí que o caráter começa a aparecer. Caráter não se revela quando tudo está funcionando bem. Ele se manifesta quando somos contrariados. Quando ninguém reconhece nosso esforço.
quando somos mal interpretados, quando enfrentamos perdas, quando precisamos escolher entre satisfazer o ego ou preservar a paz. Nesses momentos, cada decisão fortalece um tipo de pessoa que estamos nos tornando. Pouco a pouco, a serenidade deixa de ser apenas uma estratégia e passa a fazer parte da identidade. Isso não acontece de uma vez. Acontece em centenas de pequenas escolhas. Na decisão de não responder uma provocação. Na decisão de ouvir antes de falar. Na decisão de admitir um erro, sem buscar desculpas. Na decisão de aceitar que nem tudo depende da nossa vontade. Essas atitudes parecem discretas, mas constroem uma força quase inabalável. Existe um velho princípio que afirma que águas profundas costumam ser silenciosas. Algo semelhante acontece com as pessoas. Quem realmente possui segurança interior raramente sente necessidade de demonstrá-la o tempo inteiro. Sua confiança aparece naturalmente na forma como trabalha, trata os outros, enfrenta dificuldades e mantém a própria palavra. Ela não depende de aplausos. Não depende de reconhecimento constante. Muito menos da aprovação de desconhecidos. Essa tranquilidade representa um dos maiores níveis de liberdade que alguém pode alcançar. Por quê? Quando deixamos de viver reagindo ao comportamento dos outros, finalmente começamos a conduzir nossa própria vida. E esse talvez seja o verdadeiro significado da força. Não vencer todas as discussões. Não impressionar todas as pessoas. Não parecer invulnerável. Mas desenvolver uma mente tão estável que as tempestades externas deixem de determinar quem somos por dentro. É nesse silêncio consciente, nesse domínio das emoções e nessa capacidade de escolher a própria resposta que nasce uma das qualidades mais raras do ser humano, a serenidade inabalável. E uma pessoa que aprende a preservar essa serenidade dificilmente poderá ser derrotada pelas circunstâncias. A dor como mestre, transformando a adversidade em força. Poucas experiências moldam tanto um ser humano quanto a dor. Ela chega sem pedir licença, rompe planos cuidadosamente construídos, desfaz certezas e nos obriga a enxergar aspectos da vida que antes passavam despercebidos. Ninguém deseja sofrer, e seria desonesto afirmar que a dor é sempre bem-vinda. No entanto, existe uma diferença fundamental entre sofrer inutilmente e permitir que o sofrimento se transforme em aprendizado. A adversidade não escolhe pessoas. Ela visita ricos e pobres, jovens e idosos, profissionais experientes e iniciantes. Em algum momento, todos enfrentaremos perdas, decepções, fracassos, rejeições ou mudanças inesperadas. O que diferencia aqueles que saem fortalecidos daqueles que permanecem presos ao passado não é a intensidade da dor, mas a forma como decidem atravessá-la. É comum imaginar que pessoas fortes nunca se abalam. Essa imagem, repetida em filmes, redes sociais e discursos motivacionais, cria uma expectativa irreal. A verdadeira força não consiste em nunca sentir medo ou tristeza. Ela consiste em continuar caminhando mesmo quando esses sentimentos estão presentes. A coragem não é a ausência do medo. É a decisão de agir apesar dele. Esse princípio aparece repetidamente na história. Grandes líderes, cientistas, artistas e empreendedores enfrentaram períodos de fracasso antes de alcançarem reconhecimento. Muitos perderam recursos, foram criticados, desacreditados e até ridicularizados. O que permitiu que continuassem não foi uma vida sem dificuldades, mas a capacidade de atribuir um significado diferente às próprias experiências. Toda dificuldade carrega uma pergunta silenciosa: o que esta situação pode me ensinar? Infelizmente, essa pergunta costuma ser substituída por outra muito mais comum. Por que isso aconteceu comigo? A primeira conduz ao crescimento. A segunda frequentemente conduz ao ressentimento. Quando nos colocamos apenas na posição de vítimas, entregamos às circunstâncias o controle da nossa própria história. Passamos a acreditar que nossa felicidade depende exclusivamente do comportamento das outras pessoas ou da sorte. Essa postura oferece um alívio temporário, porque elimina a responsabilidade. Entretanto, cobra um preço elevado. Também elimina nosso poder de transformação. Assumir responsabilidade não significa culpar-se por tudo o que aconteceu. Muitas situações realmente fogem ao nosso controle. Pessoas nos decepcionam. Empresas encerram atividades. Crises econômicas acontecem. Acidentes ocorrem. A responsabilidade começa depois do acontecimento.
Ela está na escolha sobre como responder ao que não pode mais ser mudado. Essa mudança de perspectiva devolve ao indivíduo aquilo que nenhuma circunstância pode retirar, a capacidade de decidir o próximo passo. Existe uma característica curiosa nas grandes dificuldades. Enquanto estamos vivendo cada uma delas, parecem insuportáveis. Entretanto, quando olhamos para trás anos depois, percebemos que muitas foram responsáveis pelas maiores transformações da nossa vida. Quantas pessoas descobriram uma nova profissão depois de perder um emprego? Quantos relacionamentos saudáveis nasceram após o fim de uma relação que parecia insubstituível? Quantos projetos extraordinários surgiram justamente porque um plano inicial fracassou? Essas histórias não diminuem a dor vivida. Apenas mostram que o sofrimento nem sempre possui a última palavra. A vida raramente segue o roteiro que imaginamos. E talvez esse seja um dos seus maiores ensinamentos. Controlamos nossos esforços. Não controlamos os resultados. Controlamos nossas atitudes. Não controlamos todas as consequências. Controlamos nossos valores. Não controlamos as escolhas dos outros. Aceitar essa realidade produz uma serenidade difícil de explicar. Em vez de gastar energia lutando contra aquilo que já aconteceu, começamos a investir nossas forças na construção do que ainda pode ser realizado. Outro aspecto importante da dor é sua capacidade de revelar prioridades. Durante períodos de estabilidade, é fácil acreditar que tudo é urgente. Corremos de compromisso em compromisso, acumulamos tarefas, buscamos reconhecimento e frequentemente confundimos ocupação com propósito. As crises interrompem esse ritmo. Elas nos obrigam a perguntar: o que realmente importa? Muitas pessoas descobrem, durante momentos difíceis, que passaram anos negligenciando a própria saúde, afastando-se da família, abandonando amizades verdadeiras ou sacrificando a paz em troca de aprovação. A dor remove ilusões. Ela elimina distrações. Ela revela aquilo que permanece quando quase tudo o resto desaparece. É justamente por isso que tantos relatos de superação descrevem um processo de reconstrução interior. Antes de mudar a vida externa, foi necessário reorganizar pensamentos, valores e prioridades. Essa reconstrução exige paciência. Não existe cronograma universal para superar perdas. Algumas feridas cicatrizam rapidamente. Outras exigem meses ou anos. Comparar o próprio tempo com o dos outros apenas aumenta o sofrimento. Cada pessoa possui uma história diferente, recursos emocionais diferentes e desafios diferentes. Respeitar esse processo faz parte da cura. Entretanto, existe uma diferença entre respeitar o tempo da recuperação e transformar a dor em residência permanente. Sentir tristeza é natural. Viver preso à tristeza indefinidamente impede o surgimento de novas possibilidades. Lembrar do passado é saudável. Habitar o passado continuamente impede a construção do futuro. Em algum momento, torna-se necessário escolher seguir em frente. Não porque tudo foi resolvido, mas porque a vida continua chamando. Outro aprendizado importante é compreender que crescer quase sempre envolve desconforto. O corpo fortalece-se quando é desafiado. A inteligência amplia-se diante de problemas complexos. A maturidade emocional nasce do enfrentamento de situações difíceis. Evitar permanentemente qualquer desconforto produz exatamente o efeito contrário, reduz nossa capacidade de enfrentar desafios futuros. Por isso, uma das perguntas mais úteis que podemos fazer diante das dificuldades não é como posso escapar desta situação, mas quem posso me tornar ao atravessá-la. Essa pergunta desloca nossa atenção do sofrimento para o desenvolvimento. Pouco a pouco, deixamos de enxergar cada obstáculo como um inimigo e passamos a vê-lo como um treinamento. Não um treinamento fácil, nem agradável, mas profundamente transformador. Ao final, descobrimos algo que nenhuma teoria consegue ensinar completamente. A força verdadeira não nasce da ausência de problemas. Ela nasce da capacidade de permanecer fiel aos próprios valores quando os problemas aparecem. É nessa fidelidade silenciosa que o caráter se consolida. É nela que a esperança deixa de ser um sentimento passageiro e se transforma em uma decisão diária. E é justamente essa decisão, repetida inúmeras vezes, que prepara uma pessoa para enfrentar qualquer desafio sem perder aquilo que possui de mais valioso, sua integridade. Porque as circunstâncias podem tirar dinheiro, posição, reconhecimento e conforto.
mas jamais poderão destruir uma mente que aprendeu a transformar cada adversidade em uma oportunidade de crescer. A persistência, o propósito e a mente que ninguém consegue derrotar. Existe um momento na vida em que toda pessoa precisa fazer uma escolha silenciosa. Não é uma decisão anunciada ao mundo, nem acompanhada de aplausos. Ela acontece no íntimo, quando ninguém está observando. É um instante em que decidimos se permitiremos que as circunstâncias definam quem somos ou se assumiremos a responsabilidade de construir nosso próprio caminho. Essa decisão muda tudo. A maioria das pessoas acredita que o sucesso acontece por causa de um grande acontecimento, uma oportunidade inesperada, um encontro decisivo, uma ideia brilhante ou um golpe de sorte. Embora esses fatores possam influenciar uma trajetória, raramente são eles que determinam um destino. O verdadeiro sucesso costuma ser discreto. Ele nasce nas escolhas que ninguém vê, na disciplina mantida quando não existe motivação, na honestidade praticada quando seria fácil mentir, na coragem de continuar quando o reconhecimento ainda não chegou, na capacidade de permanecer fiel aos próprios valores mesmo diante das maiores tentações. É nesses momentos silenciosos que o caráter é moldado. O caráter não é aquilo que demonstramos quando tudo está dando certo. Ele aparece quando enfrentamos perdas, críticas, decepções e fracassos. É fácil agir com serenidade quando a vida parece colaborar. O desafio verdadeiro é manter essa serenidade quando os planos desmoronam. É exatamente aí que a persistência revela seu valor. Persistir não significa repetir os mesmos erros indefinidamente. Também não significa ignorar a realidade ou insistir em caminhos claramente inviáveis. Persistência é continuar comprometido com um propósito maior, mesmo quando for necessário mudar a estratégia. Quem persiste aprende. Quem aprende evolui. Quem evolui nunca volta a ser a pessoa que era antes. Essa é uma das maiores diferenças entre o fracasso definitivo e o fracasso temporário. O fracasso definitivo acontece quando alguém decide parar de crescer. O temporário, por outro lado, torna-se apenas mais uma etapa do aprendizado. Infelizmente, muitas pessoas interrompem seus projetos pouco antes de começarem a colher resultados. Desistem porque confundem demora com impossibilidade. Esquecem que quase tudo aquilo que possui valor exige tempo para amadurecer. A natureza nos ensina isso diariamente. Uma árvore não cresce da noite para o dia. Um rio não esculpe uma montanha em uma semana. O diamante não se forma sem pressão. Da mesma maneira, uma personalidade sólida não nasce da facilidade. Ela é construída lentamente, por meio da repetição de escolhas conscientes. Existe outro aspecto da persistência que merece atenção. Ela fortalece a confiança em si mesmo. Toda vez que você enfrenta uma dificuldade sem desistir, envia uma mensagem poderosa para sua própria mente. Eu sou capaz de continuar. Essa confiança não depende da opinião das outras pessoas. Ela nasce da experiência acumulada. Cada obstáculo vencido torna-se uma prova silenciosa de que novos desafios também poderão ser enfrentados. É por isso que pessoas resilientes costumam transmitir tranquilidade mesmo diante da incerteza. Elas sabem que talvez não consigam controlar o que acontecerá amanhã, mas confiam na própria capacidade de lidar com qualquer situação. Essa confiança é muito diferente da arrogância. O arrogante acredita que nunca cairá. O confiante sabe que pode cair, mas também sabe que será capaz de levantar. Há uma enorme sabedoria nessa diferença. Ao longo da vida, inevitavelmente perderemos algumas batalhas. Cometeremos erros. Faremos escolhas equivocadas. Seremos mal interpretados. Algumas pessoas partirão. Outras nos decepcionarão. Nada disso pode ser completamente evitado. O que pode ser evitado é permitir que esses acontecimentos definam nossa identidade. Você não é o pior erro que cometeu. Não é a pior crítica que recebeu. Não é o fracasso que sofreu. Não é a opinião de quem nunca conheceu sua história. Sua identidade é construída pelas escolhas que faz depois de cada uma dessas experiências. Essa compreensão traz liberdade. Ela permite abandonar o peso da culpa excessiva sem abandonar a responsabilidade. Permite aceitar o passado sem permanecer preso a ele. Permite olhar para o futuro, sem depender da perfeição. Outro elemento indispensável para uma mente inabalável é o propósito. Quem vive apenas em busca de conforto costuma desistir diante do primeiro desconforto.
Quem possui um propósito encontra razões para continuar, mesmo quando tudo parece difícil. Propósito não significa necessariamente mudar o mundo. Para algumas pessoas, ele estará na educação dos filhos. Para outras, na profissão escolhida, na arte, na ciência, na fé ou no serviço prestado à comunidade. O importante é que exista algo maior do que o prazer imediato. Quando nossas ações estão conectadas a um significado profundo, os sacrifícios deixam de parecer apenas perdas. Eles passam a representar investimentos em uma vida coerente com nossos valores. Essa coerência produz paz. Uma paz diferente daquela proporcionada pela ausência de problemas. É a paz de quem sabe que está vivendo de acordo com aquilo em que acredita. No fim das contas, talvez seja esse o maior objetivo do desenvolvimento pessoal. Não impressionar outras pessoas, mas tornar-se alguém que inspira confiança ao olhar para o próprio reflexo. Uma pessoa capaz de dizer: fiz o meu melhor. Agi com honestidade. Aprendi com meus erros. Continuei, mesmo quando foi difícil. Esse tipo de satisfação não pode ser comprado. Também não depende de fama ou riqueza. Ela nasce da integridade. E integridade é uma construção diária. Ao terminar este capítulo, talvez você perceba que a mente inabalável não pertence a pessoas especiais. Ela não é um dom reservado a poucos privilegiados. Ela é resultado de um processo contínuo de escolhas conscientes. Cada vez que você escolhe a disciplina em vez da desculpa, fortalece sua mente. Cada vez que escolhe a serenidade em vez da impulsividade, fortalece seu caráter. Cada vez que escolhe aprender em vez de reclamar, amplia sua visão. Cada vez que escolhe levantar depois de uma queda, torna-se mais resistente. Essas escolhas parecem pequenas quando observadas isoladamente. Entretanto, acumuladas ao longo dos anos, tornam-se capazes de transformar completamente uma existência. É por isso que nenhuma grande mudança começa com um acontecimento extraordinário. Ela começa com uma decisão. Ela começa com uma decisão. A decisão de assumir responsabilidade pela própria vida. A decisão de controlar aquilo que realmente depende de você. A decisão de continuar aprendendo. A decisão de permanecer fiel aos seus princípios mesmo quando ninguém estiver observando. Talvez o mundo continue caótico. As pessoas continuarão discordando. Os desafios não desaparecerão. A vida continuará imprevisível. Mas existe uma boa notícia. Quando sua mente aprende a permanecer firme em meio às tempestades, o caos externo perde a capacidade de governar sua paz interior. E essa é uma liberdade que ninguém pode tirar. Porque a maior conquista de um ser humano não está em acumular riqueza, poder ou reconhecimento. Está em desenvolver uma consciência tão sólida que nenhuma circunstância consiga destruir sua dignidade, seu equilíbrio e sua esperança. No fim, todos enfrentaremos dificuldades. Todos conheceremos o medo. Todos passaremos por perdas. A diferença estará na forma como atravessaremos essas experiências. Alguns sairão menores, consumidos pelo ressentimento e pela desesperança. Outros sairão mais fortes, mais sábios e mais humanos. A escolha começa todos os dias, nas pequenas atitudes, nas decisões silenciosas e na maneira como decidimos interpretar a realidade. É nesse espaço invisível, entre aquilo que acontece e a resposta que escolhemos oferecer, que uma vida extraordinária começa a ser construída. E talvez essa seja a maior verdade de todas. Quem aprende a governar a própria mente já conquistou a única vitória da qual todas as outras dependem. Se este conteúdo despertou algo dentro de você, não deixe que ele seja apenas mais uma inspiração passageira. Conhecimento sem ação não transforma ninguém. A partir de hoje, escolha dar um passo de cada vez. Fortaleça sua mente, discipline suas ações e lembre-se de que as maiores mudanças começam com pequenas decisões repetidas diariamente. Se este texto fez sentido para você, compartilhe-o com alguém que também esteja precisando encontrar força para continuar. Às vezes, uma única mensagem chega exatamente no momento em que alguém mais precisa. E se você deseja continuar aprendendo sobre inteligência emocional, disciplina, desenvolvimento pessoal e fortalecimento da mente, acompanhe os próximos conteúdos. Toda semana publicamos reflexões profundas para ajudar você a construir uma vida com mais propósito, equilíbrio e coragem. Agora, antes de encerrar, responda nos comentários.
Qual hábito você vai começar a mudar hoje para construir uma mente mais forte? Escreva sua resposta. O simples ato de assumir esse compromisso pode ser o primeiro passo para transformar sua vida. Lembre-se, o mundo pode tentar moldar quem você é, mas a decisão final sempre será sua. Cuide da sua mente, fortaleça seu caráter e nunca pare de evoluir.